Pronto, então lá vamos nós. Então, boa tarde a todo mundo. Que todo mundo esteja bem, se cuidando, continuem se cuidando. Vacina não é a última bolacha do pacote. Quem está vacinado continua transmitindo e tem gente que continua adoecendo. Então, vamos se ligar. Não dá para a gente vacilar nesse negócio. Essa semana estamos acompanhando fortemente o movimento em Brasília. Acho que, não sei quem de vocês está acompanhando, enfim, mas é uma mobilização de toda a comunidade indígena originária do Brasil, em função do debate do projeto de lei que tenta estabelecer como parâmetro, como princípio, a questão da propriedade de terras dos indígenas e tal, uma certa prática definida a partir de alguns anos atrás, 1988 como limite. E o PL 490. E está bem curioso de acompanhar o debate, acompanhar o modo como as comunidades estão se mobilizando. Desde anteontem começou um grande acampamento em Brasília de comunidades de povos de todo o país. E acho que vai ser uma semana bastante movimentada, uma coisa bem importante para a gente olhar. Por que estou falando disso? Porque nós estamos falando de guerra, faz 2, 3 semanas que a gente não fala outra coisa senão de guerra. Falando da guerra do Afeganistão, falando da guerra do Irã na semana passada, e continuamos falando dessas formas de guerra diferentes, enfim, que a gente tem travado cotidianamente no Brasil nos últimos tempos de forma bastante mais intensa. Acho que a história que o Homero traz, evidente, ela representa ela carrega um tom alegórico bem importante em torno do que é a constituição da civilização ocidental e tudo mais, mas ela funciona como uma metáfora, né? Eu acho que ela opera como uma importante metáfora para falar da guerra, né? De todas as guerras que a gente trava o tempo todo, em função de se reorganizar, se reconquistar e se produzir no mundo. Óbvio que, como sempre digo para vocês, acho que a grande encrenca que a gente carrega no lombo é o princípio da propriedade privada, o princípio da individuação, né, da formação individual a partir da apropriação, ou seja, do sujeito como próprio, né, e não como comum. E aí, bom, aí a gente acaba discutindo e chegando num ponto que é discutir a legitimidade de cada uma dessas guerras, né? A legitimidade de cada um dos oponentes que, com seus argumentos, plausíveis ou não, se coloca em movimento de combate. Hoje a gente tem vivido uma série e presenciado uma série de guerras que estão pautadas tanto na questão econômica, fortemente, mas ainda na questão territorial, e muito do ponto de vista do domínio, do controle dos processos de subjetivação. A questão, por exemplo, a marca da guerra do Afeganistão hoje, da invasão do Talibã em Cabul e tudo mais, obviamente tem toda a questão territorial, obviamente tem questões econômicas envolvidas, mas especialmente e sobretudo, uma das coisas que a gente identifica é uma luta muito forte por parte de uma determinada parcela da população pelo estabelecimento de modo hegemônico de uma certa forma de subjetivação, né, contra o modo ocidental de viver, contra o modo que tem sido dominante naquele país nos últimos tempos. E a Ilíada vai contar um pouco isso. E aí queria ouvir vocês, enfim, acho que tem coisas e coisas e coisas para a gente falar, acho que tem um bandão de assuntos, mas especialmente saber como foi a aventura, a experiência da leitura, a leitura deste texto. Isso não é a Ilíada do Homero, é a Ilíada do Homero recontada pelo Alessandro Barico. Então, tem uma série de diferenças, enfim, que a gente já olhou, não se trata de buscar fidelidade e tudo mais, mas tem uma série de elementos aí que são
importantes da gente olhar. Mas queria ouvir vocês comentando, e hoje a nossa tarde vai ser um pouco tratar desses temas e de alguns atravessamentos aí. Jerusa, que levantou a mão. Sim. Para mim, adorei, porque foi uma experiência singular. Eu nunca tinha lido e ouvido alguém recitando, né, ao mesmo tempo. E quando eu li pela primeira vez o Homero, ainda quando ingressei na Letras da URGS, foi um momento de, ok, conhecer como foi a Guerra de Troia, o quanto aqueles heróis eram importantes junto com os deuses, e agora não. Com o Barco, a gente percebe que ele tentou fazer uma releitura e uma atualização do que nós temos ali da história, e deu um valor maior ainda para as mulheres, que na perspectiva do Homero não existia. As mulheres estavam sempre em segundo plano, né? E só o Aquiles, o Heitor, Agamenon, eles que eram os fundamentais, os protagonistas, e as mulheres ficavam como a sombra daqueles homens. E agora não. Com a leitura entre aquelas intérpretes maravilhosas, né, eu percebi que, ok, elas estavam colocando a sua visão de mundo naquele contexto, em toda aquela conjuntura, o que envolvia também a relação de cada uma delas com a Helena, no caso, muito sensível com o Paris, a Criseida colocando todo um preâmbulo inicial sobre como é que foi a guerra, e a Andrômaca colocando aquela parte final, né, do quanto foi importante o Aquiles na luta entre ele mesmo e o Heitor, né? Heitor. Enfim, foi muito enriquecedora a leitura a partir do que as intérpretes estavam narrando. E eu não fiquei olhando elas narrando, e fiquei só olhando o texto. Aí ficou legal. É importante, só como detalhe técnico, eu te passo, Carol. A gente está lidando com uma coisa telefone sem fio, tá? E uma interpretação da interpretação da interpretação, e assim a gente vai indo. Então, a gente está cada vez mais longe, enfim, da Odisseia, né, escrita pelo Homero, propriamente dita, e o que é a formação inicial e tal. A gente está lidando com traduções, e aí sempre que a gente lida com traduções, a gente já tem um degrau, já tem um solavanco em relação ao que é a formulação inicial, e mudando de culturas. O que eu estou me referindo? A gente está lendo a gente leu uma versão em espanhol publicada na Espanha, a partir de uma tradução espanhola, mas a leitura que está feita, e o texto é tomado aí, é feito na Argentina. Então, o sotaque é outro e a intenção é outra. Diria, tenho cá com meus botões a ideia de que a mulher argentina tem uma performance diferente da mulher espanhola. E acho a mulher argentina, nesse sentido, mais potente. Tem um vigor, tem uma intensidade que não sei como seria no trato das mulheres se lidas por espanholas. Mas, de qualquer maneira, é curioso da gente pensar esse jogo, né? Isso aí era só para dar um crédito, que essa leitura que foi gravada foi feita na Biblioteca Nacional, Mariano Moreno, fica no centro de Buenos Aires, ali perto do Cabagito, quem vai para adiante, e foi feita, portanto, na Argentina. Carol, depois Bitiza. Eu achava que eu conhecia mais da história da Guerra de Troia do que, de fato, eu me lembrava, pelo menos. Então, antes de eu começar a ler, e já confesso que não consegui terminar, eu li mais até metade, digamos, mas eu vou seguir porque eu gostei muito de ler, na verdade, eu achei muito legal de ler. Eu primeiro tu sugeriu até, né, pelo Moodle, que a gente se inteirasse um pouco dos personagens, das histórias, então primeiro eu fiz isso, fiz 1 milhão de anotações, coisa e tal, de quem eram os personagens, quem é irmão de quem é pai de quem, por isso, porque eu acho que eu tive uma noção dessa história um dia, mas já não me lembrava de praticamente nada, e não sei se a versão que eu lembrava não era uma coisa meio infanto-juvenil, assim, também. Então, isso foi legal. Eu até assisti um vídeo no YouTube que era com um professor da USP,
que fala sobre a versão original, sobre a história, e ele fala sobre várias questões da obra original que eu achei que foram legais, assim, de eu ler um pouco sobre também para ter uma ideia de como é o original, que até fiquei com vontade de ler esse, depois ler, buscar ler o outro, assim, né? Porque... E eu comentei no primeiro dia, né, que eu estava meio assim, como é que ia ser de ouvir elas lendo, porque eu sempre tive um problema de me concentrar, ou quando eu leio em voz alta, ou quando tem alguém lendo por mim, né, porque o ritmo da pessoa é outro, tudo mais, e o déficit de atenção, que também às vezes atrapalha um pouco nesse processo, mas acabou que foi muito legal, porque o que eu fiz é que eu peguei meu note velho e abri o texto, e aí peguei meu note atual, botei o vídeo, e aí eu podia dar umas paradas, se em algum momento eu perdi alguma palavra, coisa assim, então eu meio que consegui usar a meu favor, e assim, se eu precisava, eu voltava um pouquinho, lia de novo e tal, então, até por isso eu não li com tanta pressa, até por isso eu não terminei, mas achei que, aí, claro, né, falando de um ponto de vista bem pessoal, eu achei maravilhoso, assim, achei que foi uma experiência à parte, ouvir elas contando na primeira pessoa, até isso que a Jerusa comentou, de parece que dá um protagonismo maior para elas, que ali tá carregada de um lado para o outro, espólio do fulano, não sei o quê, papapá, como se elas fossem coisas, né? Então, bem nessa questão que tu comentou, né, da propriedade e tal. Então, eu achei muito legal, fiquei bem feliz de ter essa oportunidade de ler, assim, e vou seguir, que eu quero terminar. Eu vou pegar carona na Carol, posso? Pode. Betisa está inscrita, mas entra na... Porque eu partilho de boa parte do sentimento dela, eu também li até a metade, e também fiz esse movimento de parar, de ver algumas palavras que a gente não entendeu, daí anotar a tradução da palavra, voltar a ler tudo de novo para entender o contexto. E eu ainda fui tomada por um processo de lembranças, assim, meu pai gostava muito da história da Grécia Antiga, então eu tive uma infância em que a gente assistia muitos filmes relacionados, e eu vi, assim, as cenas de um determinado filme que é de Troia, que o protagonista fazendo Aquiles era o Brad Pitt. Então, eu vi as cenas do filme, assim, no meio do livro, e eu tive no início, assim, a leitura foi um pouco mais trancada, ela foi ganhando ritmo, e eu fui me envolvendo com ela e passando mais tempo lendo, assim. Então, além do que as meninas falaram, teve essa questão do ritmo e aos poucos conquistando, e esse processo de ser tomada por lembranças da infância, assim, de partilhas afetivas. Até só para... Não, só ia complementar rapidamente, desculpa, Betina, do que a Bárbara comentou do filme, que eu fiquei pensando que também eu vi esse filme faz muito tempo, mas eu não consigo não ver o Aquiles com o Brad Pitt, isso é apenas uma realidade, mas enfim. E achei legal também um outro vídeo que eu assisti de uma outra... de uma mulher, agora eu não vou lembrar o nome, Tatiana, alguma coisa, mas que ela faz uma crítica ao filme que eu achei bem interessante, que ela diz que o Aquiles é muito criticado porque que ele faz aquilo de matar o Heitor e carregar pela biga e tal, mas que o Heitor tinha feito aquilo antes com o Patroclo, que era o que é uma namorado coisa dele. que eu não sabia. Então, que eu não sabia, e ali que eu acho, por isso que eu, enfim, achei interessante ter lido sobre, visto uns vídeos sobre antes, para ter essas informações ao ler a história. Mas era isso. Bit, agora sim. Bom, eu também não, eu estou mais ou menos na metade do livro, mais ou menos, cheguei até a metade. Eu sou uma leitora bem lenta, né? Mas eu cheguei até a metade gostando muito. Então, ainda não aconteceu, não se deu ainda a morte do Heitor, né? Então, vocês já me deram um spoiler agora. Não, estou brincando, tá? Estou brincando, eu sei que ele morreu. Eu sabia que ele... Mas, enfim. Mas ainda não chegou nesse momento. Na verdade, o meu próximo capítulo é Aquiles,
né, que narra talvez seja esse, né? Bom, tá, então assim, tem que falar em cima de algumas coisas que as gurias falaram, né, até agora. Eu tenho também muitas lembranças, muitas memórias afetivas da história da Grécia, de mim mesma, né? Eu, quando criança, era apaixonada pela história da Grécia. Eu era muito pequena, eu acho que eu mal sabia ler. Culpado é o Monteiro Lobato, tá? Porque eu realmente entrei na história da Grécia através do sítio do Pica-Pau Amarelo, quando eles vão para a Grécia, e lá eles ficam amigos do Hércules, e tem os 12 trabalhos de Hércules que eles vão ajudar, e a gente faz um baita passeio. Eu adorava aquilo, né? A gente morava para fora, morava para fora e ficava assim, 12 quilômetros da cidade, do centro da cidade, então a gente ia para o colégio de compra, a mãe nos levava, tudo pequenininho, e neste caminho eu brincava que aquela era a história da Grécia, a estrada da Grécia, estrada para a Grécia, e que eu estava indo para a Grécia e eu ia chegar lá, entendeu? Loucura total. Mas assim, e aí aprendi muito sobre a Grécia quando era criança, depois não desenvolvi em adulta, mesmo em jovem ou adulta, já não levei adiante esse interesse assim, mas eu já tinha aprendido um bocadão sobre os deuses, sobre os heróis, então algumas coisas realmente ficaram em mim, né? Eu li a Ilíada também no curso de letras. Eu não dei a menor bola, tá? Eu não era aquilo que eu estava querendo ler, né? Eu estava com outras literaturas na cabeça, né? Mas, enfim, tinha que ler, e eu fiz uma leitura obrigatória da qual eu não aproveitei nada, né? Então, esse momento de leitura do Barico, né? Para mim, está sendo muito interessante. Está sendo muito interessante porque também está me fazendo desejar muito ler o Homero, sabe? Então, eu espero que posteriormente, em algum momento, eu vá poder fazer isso, né? Eu vou poder, né? Só querer, eu estou querendo. Eu acho que seria super bacana, assim como vocês fizeram uma leitura comparada aí com filmes, etc., vídeos. Eu tinha vontade de fazer uma leitura comparada dos textos, né? De ler, mas não tinha como fazer isso, né? Então, bueno, eu entrei na leitura do Barico com aquela coisa que a gente já sabia desde o início, né? Que ele foi lá e interferiu na estrutura da Ilíada com um projeto, que ele enxugou, né? Que ele fez uma... Enfim, ele diz em algum lugar, eu não sei se é no vídeo lá, ou naquela fala dele lá na Espanha, ou se é na introdução, que ele diz assim, que ele não fez um resumo, que está tudo ali, né? Mas ele enxugou. Enxugou ao máximo. E eu acho que ele enxugou horrores mesmo, né? Só pensando na ideia de tamanho que eu tenho da Ilíada do Homero, assim, que é um livrão, né? E na ideia e no tamanho da Ilíada do Barico, né? Ele enxugou, mas mesmo assim, nas leituras do texto, não sei se vocês acompanhando na leitura no vídeo, acompanhando pelo texto, tem coisas do texto que não são ditas, quer dizer que ali naquela leitura houve um enxugamento ainda, né? Ele seguiu enxugando, parecia que não tinha mais nada que enxugar, mas tinha o que enxugar, porque eram de fato repetições, eram palavras que não precisavam estar ali. Então, eu achei bem interessante de pensar também nisso, nesse processo.
eu tinha ficado assim um pouco cestrosa assim com a coisa de não ter duas coisas tinham me deixado de saída antes mesmo da leitura, tinham me deixado um pouco assim meio implicando. Eu quando vou pegar uma coisa para ler, eu saio de um lugar de implicância. Eu vou lá para ver o que pode ter que fure, ou que não corresponda, ou que me diga esse negócio não é tão bom assim. Eu saio de um lugar de implicância, mas eu não estou torcendo para que dê certo, né? É maravilhoso quando não dá certo, e a maioria das vezes não dá certo a minha implicância. Quer dizer, eu não insisto na implicância, né? Mas, e aqui com o Barico mesmo, a implicância já se desmanchou com a leitura, né? A coisa dos deuses, da retirada dos deuses, ele tirou os deuses enquanto personagens, né? Com personagens presentes na história e na trama. Mas os deuses, ele não suprimiu os deuses do universo dos gregos, dos aqueus e troianos, né? Porque eles estão em todos os momentos, eles só não estão falando. Mas, enfim, às vezes até tem a narrativa indireta de coisas que eles disseram. Então, os deuses estão ali, né? Se ele quis, com isso mesmo, fazer uma coisa mais humana, aproximar, né? Toda a discussão da Ilíada de um modo de pensar, de ver as coisas mais contemporâneo, enfim, pode ser. Sinceramente, em termos de efeito, eu não senti assim, um grande efeito, porque os deuses estão ali, eles são centrais, eles são maravilhosos, eles determinam tudo, são eles que resolvem as coisas, e isso está ali, né? Então, bueno, meus amigos, deuses e as deusas do Olimpo, encontrei com todos eles ali. Bom, a outra coisa que eu tinha implicado um pouco foi com a troca de narrador, né? Em vez de não mantendo o narrador externo, que era o narrador do Homero, um narrador afastado, não parte da trama, olhando para tudo que se passava, não é? E descrevendo de um lugar de onisciência, né, a respeito das coisas, ele deu a palavra para os personagens que viveram a história e que contavam a história, e que então contavam a história a partir de si. A minha primeira implicânciazinha, assim, logo que eu comecei a ler, né, eu disse assim, mas eu sinto muito pouco as vozes desses personagens. Eles parece que falam muito pouco de si, eles não se dão a conhecer, eles são personagens muito planos, assim, né, como se chama no campo da literatura, não tem grandes movimentos e tal. Eles não falam de si, então não fica sabendo nada do que eles sentem e tal. É como se fosse um narrador externo, porque eles estão sempre falando do que eles estão vendo e falando do que os outros estão fazendo. Bom, mas assim, ó, eu avançando na leitura, eu achei assim as narrações pelos personagens, acabei achando uma coisa muito poderosa, sabe? De muito poder narrativo ali. Cara, tem cada um, porque tem alguns que são menos mesmo, mas tem alguns que me deixaram num estado assim muito emotivo pela força, pela beleza. Eu acho que aqueles, eu já não sei mais os nomes deles,
o primeiro que são dois personagens a narrar, é o Pândaro e Enéas. É. Enéas e Pândaro. Pândaro que eu não me lembrava. Achei uma loucura aquele capítulo. E as cenas de guerra narradas ali, e a partir de ali, eu acho também, porque são cenas tão cruentas e tão bonitas, né? Que eu acho que eu me deixei levar, e não fiquei mais prestando atenção se o personagem está falando de si, se não está falando de si, que acho que não é isso que interessa também ali, sabe? Sei lá. Mas, assim, deixa eu ver, mas eu acho isso, por enquanto, para começar, né? É isso, eu quero dizer que eu estou muito... e tenho que dizer também que, ao contrário das colegas, e do Marcos, não me dei bem com a leitura acompanhada pelo áudio. Né? Não me dei bem. Eu assisti as 3 primeiras. E foi quando eu fui ler Helena, o capítulo Helena, e aí eu li ouvindo. Né? Já tinha ouvido as outras e relido as outras, aí eu ouvi Helena. E aí eu resolvi ler Helena sozinha também. Né? Li Helena sozinha e me dei conta que eu me concentro mais só com a leitura. Né? Me concentro mais. Não é que eu me perca de todo, mas assim, não funcionou para mim desse jeito que para vocês, não sei se mais alguém. Então, achei muito bonitos, achei muito bons os monólogos, assim, muito boas as mulheres leitoras, né? Mas para mim é para ver separado e ler separado. Beleza. Então, antes de passar para a Lilian, pensar, uma coisa que a Betisa falou, que as gurias mencionaram, acho que tem para mim, o tempo inteiro, que é uma coisa que eu gosto, uma coisa puxa a outra. Né? Cada uma dessas narrativas épicas, ela tem um bando de outras narrativas atravessadas. Por exemplo, o capítulo que a Betisa destacou, que é o Pândaro, que é um guerreiro qualquer que larga tudo para defender lá e ajudar o Hércules, o Héctor e tal, o Paris, e se vem, e o Enéas. O Enéas vai ser o personagem principal lá do Virgílio. Séculos mais tarde, a Eneida é a história do Enéas. Então, assim, sai um cara de dentro de uma coisa e vai entrar na outra, lá adiante. O Ulisses, o Odisseu, que está ali lutando ao lado do Aquiles, quando ele volta para casa, ele é o personagem principal da Odisseia, do próprio Homero. A Odisseia vai ser terminada a Guerra de Troia, Ulisses volta para Ítaca, e aí a narrativa toda dali. Então, uma coisa vai saindo de dentro da outra. O hábito e toda a loucura que é sepultar ou não sepultar os cadáveres, isso é um fato que é protagonista na história lá da Antígona, do Sófocles, escrita 300 anos depois, por conta de toda a loucura que é na guerra ali, na brigalhada dos dois, ela quer enterrar o irmão, e o irmão tinha ficado condenado a não ser enterrado, e isso era uma desonra. Então, a disputa pelo cadáver para poder dar o funeral. Então, tem umas coisas malucas, a história toda vai se cruzando, uma vai puxando a outra. Era só uma mera observação antes da gente avançar um pouquinho. Lilian. Me escutam? Sim? Sim. Muitas coisas, muitas coisas. Primeira delas, que já tinha lido a Ilíada faz muitos anos atrás, muito tempo atrás, pela mão também de uma leitura obrigatória, assim, no colégio, enfim, um outro momento. E fiz esse caminho, assim, que a Carol tinha falado, de lembrar, de tentar mapear as personagens, enfim, né, tentar fazer essa busca, assim. Mas sem muito ficar nisso, assim, fui meio que passeando, assim, conforme me interessava, lia mais de um do que de outro, enfim. Mas me chamou muito, muito
a experiência de... Porque primeiro li até a metade e depois fui fazer a escuta lendo, né? E me chamou muito essa parte de fazer a escuta das mulheres e ler junto, me tirou do eixo, assim. Para mim foi muito, muito interessante. E muito interessante porque mistura várias coisas que as meninas disseram, e uma delas é que me veio uma lembrança também da infância, mas pela forma como li, porque li o Flautista Mágico, escutando o Flautista Mágico e acompanhando no livro, porque ganhei, enfim, uma vez de uma vizinha, o Flautista Mágico e a fita do Flautista Mágico. Então foi nessa hora que eu estava acompanhando o texto e ouvindo, me veio essa lembrança, assim, do dedinho acompanhando o Flautista Mágico enquanto eu escutava o Flautista Mágico. Então, foi a forma de fazer aquilo que me catapultou para uma lembrança da infância. Nada a ver com o que as gurias disseram, mas tudo a ver, né? E fora a forma como as mulheres interpretaram, assim, né? Forte, né? Bonito, dolorido. A Bitícia falou de uma coisa que eu até anotei aqui, né? Cenas tão cruentas e tão bonitas. É isso, assim. Um troço cru, relacional, pai e filho, mulher, companheiros, tudo, né? Isso tudo foi me fazendo colar, assim, no texto do Barico, assim. E fiquei com vontade também de voltar para a Ilíada, assim. Mas tem uma coisa que antecede isso tudo, assim, que é a maneira, né? Como o cara, como o Barico faz essa conversa com o livro, né? Então, assim, aquela coisa que a gente fala às vezes já de autoria e tal, né? Eu fiquei pensando nisso quando via ele falar e quando li a apresentação ali, que ele apresenta a obra, fiquei pensando, né? Cara, o que ele fez com isso, né? Porque ele fala, não é um resumo, aqui tem 95% da obra, não sei o quê, mas ao mesmo tempo é um troço virado do avesso, né? Então, assim, fiquei pensando na ideia, assim, que interessante, isso é autoria também. Então, pega o texto, corrói o texto, mas ao mesmo tempo tem o texto dentro do texto, né? Então, fiquei pensando muito nisso, assim, e achei muito bonito a maneira de lidar com a matéria Ilíada, assim. Enfim, foram essas coisas que me veio por ar, eu acho que depois, né, vai vindo, assim. Bitiza de novo, depois eu vou amontoar umas coisas também que quero falar. Não, a partir disso da Lilian eu quero comentar também, porque eu também prestei bastante atenção nisso, assim, que o Barico quis, afinal, né? Qual era a dele com esse texto, qual era a dele com o Homero, né? E uma coisa que eu fiquei pensando, e não cheguei a lugar nenhum, por isso trago aqui, é o título que o Barico deu. O título não é a Ilíada de Barico, não é a Ilíada de Homero vista por Barico. O título, que é absolutamente, necessariamente proposital, é Homero, Ilíada. E era sobre isso que eu queria também ouvir, conversar um pouco com vocês, se vocês pensaram isso. O Marcos, porque eu acho que isso aí é uma chave, mas que eu não estou conseguindo girar direito, entendeu? Eu giro a chave pelo lado quer dizer, não é a Ilíada do Barico, não é isso que ele queria. Não é recontar a Ilíada de Homero. Então, ali, o primeiro termo do título dele é Homero, Ilíada. Gente, eu acho que isso é forte. Só não sei... o que fazer com isso. Não sei o que fazer com isso, não sei aonde... Tá bom. Beleza.
Não, algumas coisas que eu queria grudar, assim, ó. Primeiro, eu acho que primeiro eu não quero aqui fazer, eu não quero entrar em defesa de absolutamente coisa nenhuma, mas de ficar trazendo alguns aspectos que eu acho que estão sendo levantados por vocês e que são provocações, enfim. Se me coloco nessa posição, primeiro por ser o propositor dessa aventura, dessa jornada, e segundo porque, por propositor, eu só ocupo esse lugar de propositor porque, sei lá, porque eu acumulei aí algumas outras experiências com mais leituras, com algumas outras pesquisas que acabei fazendo de formação, não que isso represente uma verdade, mas só porque isso recheia um pouco mais essa minha intencionalidade. Começar por onde? A ideia do Barico, na verdade, assim, ele é um romancista, ele é um novelista, um cara que até publica bem e vendia bem na época, enfim, na Itália, qualquer coisa. E a história é que ele entra numa vibe com esse projeto da rádio. E aí tem que pensar numa proposta de leitura de um projeto, de uma obra para leitura na rádio e tudo mais. E ele chega a comentar, assim, podia ter pego o Moby Dick, do Herman Melville. Mas não, ele escolhe pegar, sei lá o quê, a Ilíada, ele vai atrás disso. Boa parte, e aí, assim, claro que a gente vai atrás da intencionalidade, vamos descobrir meia dúzia de coisas aí curiosas, mas o primeiro movimento necessário, não é o primeiro movimento, a primeira justificativa que impulsiona os primeiros movimentos dele na constituição disso que a gente tem nas mãos não cabe a Ilíada inteira numa leitura de rádio. Duraria dias a fio. As versões, eu passei para vocês, duas traduções, uma tradução em português, feita pelo Haroldo de Campos, preciosa, com o estilo dele lá e tal, mas é preciosa. E a versão em castelhano, que serviu de base para o tradutor do espanhol, porque o Barico pega já uma tradução do grego, a Ilíada está escrita em grego, ele pega uma tradução do grego para o italiano, em cima dessa versão do italiano, ele produz a versão dele, que é tomada pelo tradutor do espanhol e produz essa versão com a qual a gente trabalhou. Então, aí está esse telefone sem fio de versões. E para a feitura dessas versões, cada um deles se serviu de uma tradução de referência. Então, o Barico não foi pegar a versão em grego, ele pegou já uma tradução italiana. E o cara que faz a tradução para o espanhol para publicar pela Anagrama, pega uma versão em espanhol, que foi a que eu passei para vocês, que tem a bacatela de 600 e poucas páginas, quase 700 páginas. Então, se a gente pensar em termos de volume, e eu não vou fazer uma coisa muito rigorosa, mas em termos de volume, esse material que o Barico nos coloca na mão corresponde a menos de 1/3 do tamanho da versão original. Então, tem um encolhimento estupendo. E aí, o que ele justifica é assim, que ele explica, melhor dizendo. Ele não podia trabalhar com as 600, 700 páginas. Como é que ele ia fazer esse enxugamento? Fazer o resumo, tirar não sei o quê? Então, as decisões que ele toma foram decisões estratégicas no sentido de produzir um texto que coubesse dentro do projeto, que era a leitura no rádio. Então, ele decide trabalhar com os monólogos e trabalhar com essas coisas, e aí todos esses expedientes que ele faz. Bom, acho que isso só como a título de explicação, e agora a gente vai para os efeitos disso. Primeiro que, assim, mesmo tendo a fala registrada de vocês as quatro, Jerusa, Carol, Bárbara e Lilian, imagino que outras pessoas teriam o que dizer, e tem, vamos abrir isso para adiante. Já me sinto satisfeito o suficiente pelo primeiro movimento, que é fazer a leitura, né, e pensar em como é que uma leitura de literatura se produziu com vocês. Eu acho muito complicado ler literatura, eu adoro ler literatura, eu leio muita literatura. Na minha cabeceira, lá da minha cama, tem livro de literatura, aqui na minha volta tem literatura, eu leio muita literatura. Mas varia. Tem dias que eu enfilero e passo uma tarde inteira lendo e leio aos goles. Tem dias que não leio nada. Tem dias que eu leio só um pouquinho e mudo. Tem dias que eu misturo 3, 4 livros. Então, portanto, assim, ler literatura de encomenda é a pior merda que existe. Tá? Devem ler tal livro. Vai ler o sei lá o quê, Senhora, o que seja, Machado de Assis, José de Alencar, ou Alessandro Barico, ou Homero. Ler por encomenda é muito ruim.
porque impõe sobre vocês, transforma aquilo que deveria ser uma experiência estética, transforma numa tarefa. Claro que a gente não é bobo e a gente vai tentar dar conta disso, vai perfurar a tarefa e vai tentar fazer dessa tarefa alguma coisa legal. Então, assim, tranquilo que vocês não chegaram até o fim do livro, não era gincana. Não vão ganhar, quem terminou ganha bombom, quem não terminou, ponto. Não, beleza, vão lendo do jeito que for. Claro que assim, o spoiler está dado pela própria história, a porra da história está escrita, faz 3.000 anos que esse negócio foi escrito, entendeu? Mais ou menos, que a gente tem aí, então, contar que o Hector foi morto no final é peixe pequeno. Por exemplo, e o cavalo de Troia? Tudo era a guerra de Troia. E o cavalo de Troia? Vocês não chegaram no cavalo. O cavalo está narrado no último capítulo, que é assim, é quase uma coisa assim, por desencargo de consciência, lá no fim, terminada toda a novela, porque, na verdade, a ênfase que o Barico acaba dando é para as peleias entre eles e para os projetos entre eles, não é a coisa da guerra vai para um segundo plano, são muitas guerras dentro dessa guerra, e aquela coisa totêmica, emblemática, monumental da Guerra de Troia, que é o objeto, por exemplo, do filme, a que a Bárbara se remeteu, enfim, que é toda a coisa mais assim, se some. E lá no fim, assim, o último capítulo dessa versão é do Demódoco, que então é assim, bom, tá bem, então estão pedindo para eu falar, ok, vou lá e conto como é que aconteceu a história do cavalo. E em 1,5 ele resolve a coisa do cavalo. E aí construíram e tal, não sei quem, enfiaram os homens lá dentro, e tal, não, entraram, ganharam, ponto. Porra, é uma guerra de 10 anos. E ele resolve em 1,5 o episódio talvez o mais conhecido da Guerra de Troia. Então, essas loucuras, esses brinquedos são curiosos de pensar. Então, assim, não leram a versão inteira do Barico? Problema nenhum, tem tempo de sobra, isso não era critério para a gente... não vai ter aula de interpretação, nem exercício de nada disso. Era pela experiência mesmo, e ela durará quanto tempo a gente puder. Prometo, assim, eu acho que as outras leituras de literatura que a gente terá no semestre, elas são mais curtas, ou pelo menos elas têm uma estrutura diferente de consumo. Vai ser mais fácil, a meu ver, ler o Seda, ler o Mr. Gwyn, ou ler o Calvino lá adiante. Bom, então, acho que uma coisa é a experiência da literatura, e aí é curioso pensar de que maneira cada uma de vocês que falou narra, relata a experiência do deslocamento produzida pelo encontro com a narrativa. Tá bom, Bárbara. Quando a gente se envolve, essa é uma diferença da leitura da leitura acadêmica, que a leitura da literatura, ela te envolve, ela é tão melhor quanto mais ela te chupa para dentro dos episódios que estão ali sendo descritos e narrados, justamente para te produzir algum efeito, né? E aí são os efeitos de sentido produzidos por esse contato, essa conexão entre a peça literária e cada um de nós aqui entendido como um grande sistema discursivo, como um grande conjunto de significados e tal, e a peça que está ali, existe um buraco, existe um oco que precisa ser preenchido, e que vai ser preenchido na experiência da leitura, e que vai ser preenchido com as memórias da estrada de terra lá no 13º de Piratini, que vai ser preenchido com a memória da fitinha cassete do flautista de Amelim, que vai ser preenchido com sei lá o quê, que a Carol vai e diz da história da Grécia lá que ela gostava de ler. Esse vão vai sendo preenchido por esses elementos, de tal maneira que aí faz John Shazam, aí se encontra a coisa e começa o rolo da produção de sentido, que é o que mais me importa, assim, nós não temos e não quero que tenhamos consenso em relação ao sentido da Ilíada e do Homero e do Barico e tudo mais. Porque o que me importa é justamente essa experiência, algo que é singular. Quando eu proponho a leitura do Barico, eu não estou propondo que vocês passem pela mesma experiência pela qual eu passei, ainda que eu me esforce e conto para vocês. É bárbaro ler, escutando é sensacional, porque eu não sei das contas.
Aí o outro vai lá, escuta e diz, não vi nada de sensacional, ponto, acabou. O máximo que eu posso fazer, vamos pensar no texto de La Roça lá de trás, é criar condições de possibilidade, oferecer condições de possibilidade para que algo aconteça. Se acontecerá ou não, e o que acontecerá, está fora do meu controle. Então, eu, como propositor de uma experiência, o que eu posso é oferecer algumas condições. O que vai daí para adiante, não tem como. Então, do ponto de vista do entendimento da experiência, a experiência não é algo transmissível e não é algo socializável. Eu não posso transferir experiência, eu posso criar algumas condições e aí cada um vai experimentar do seu jeito e isso vai proliferar de uma certa maneira. Coisas que eu acho que são curiosas, já vi, Carol, em seguida te passo. Coisas que eu acho que são curiosas e que eu acho que são importantes levar em conta essa questão da experiência. O modo como que eu acho fascinante do ponto de vista do que o Barico faz. Por que me importa isso? Aquilo que a Bitiza destacou ainda agora, a supressão do narrador abstrato, pleno e universal e a transferência da missão, da tarefa de fazer a narrativa, vai para cada uma das personagens. Do ponto de vista do nosso exercício aqui, é uma baita estratégia que a mim favorece fortemente. Por quê? Porque desaparece a história universal, desaparece a versão universal, desaparece a perspectiva ou a possibilidade de um narrador neutro que tem a verdade sobre os fatos, então que ele vai descrever aquilo lá. Então, o que é curioso é quando tu pega dois caras, ou o Enéas, ou o outro ali na beira e tal, que estão contando alguma coisa, que dizem, e aí o Héctor saiu correndo e passou com o arco, cada um deles conta que viu o Héctor correndo com o arco na mão, com uma ideia diferente. Então, portanto, ao tirar de cena o narrador universal, dá voz a cada personagem que vai contar a sua história a partir do seu ponto de vista. Então, se por um lado a versão da morte do Patroclo, tá? E ele, enfim, eu vou ter que falar, azar de quem não leu, paciência, mas quando ele veste o uniforme, veste as armas do Aquiles, e vai para a cena, e o Héctor pensa que é o Aquiles que está lá, e vai e mata. Tem uma coisa de uma perseguição, e toda uma maluquice ali construída naquela intenção, que é contada de maneira diferente por cada um, né? E ela é vista de maneira diferente por cada um. A própria narrativa, por exemplo, que a Andrômaca faz, tá? Do que acontece na batalha final, tá? E aí vou pensar aqui... A Andrômaca é troiana. Ela... perdi. A Andrômaca é, na verdade, a esposa do Heitor. Ela é a mulher do Heitor, uma das mulheres do Heitor, e a oficial, a formal, ali que está ali nessa parada. E ao narrar o que acontece, é maluco, porque assim, ela está contando a morte do marido dela, como o marido dela foi morto na batalha com Aquiles e tudo aquilo. O Heitor é o derrotado, o Heitor é o que morre, mas ela narra a morte dele com uma vivacidade que ela torna o Heitor o cara mais forte do mundo, muito mais forte que o Aquiles. O Aquiles está movido pelo ódio, pelo ressentimento, porque tem toda a história da guerra, que já estava lá, e pelo fato do Heitor ter matado o Patroclo, que era, aspas, suspeita-se, namorado do Aquiles, pelo menos era o melhor amigo, o atual melhor amigo do Aquiles, e que, além de ter sido morto, justamente deixou o cadáver insepulto, o Aquiles teve que ir lá negociar e tal. Então, o Aquiles vai para matar o Héctor com ódio, e o Héctor vai defender aquilo que é uma causa para ele. E o modo como a Andrômaca faz a narrativa é sensacional, porque ela vai mostrar o ponto de vista do derrotado, mas com um valor e um vigor sensacionais. Então, o truque de tirar de cena a versão oficial e colocar a possibilidade das versões parciais, e aí tu vê, quando ele joga assim, tem um troiano narrando o que está acontecendo entre os aqueus, um aqueu narrando o que está acontecendo com os troianos, ou às vezes um aqueu narrando... Então, esse cruzamento é muito curioso, então ficar indo e voltando no mínimo interessante. Um mote desse negócio, por que acontece essa porra dessa guerra de Troia? Tecnicamente, porque Helena foi raptada pelo Paris. Será?
na verdade, tudo que é dito e o modo como a Helena faz a narrativa alimenta uma outra versão, que é ela fugiu com o Paris. A questão do rapto é porque ela era a mulher do Agamenon. E tinha lá toda a novela do duelo do Agamenon e tal, com um dos deuses, com os deuses e tudo mais, tinha toda a função, e o prêmio, em função do acordo que ele fez com a Afrodite e tudo mais, pelo pomo dourado, era ganhar a mulher mais linda do mundo. E ele diz que a mulher mais linda do mundo é Helena, é dada para ele, e ele faz um pacto com todos os outros pretendentes da Helena, que é assim, vamos defender Helena até o fim dos tempos, a qualquer perigo, mas ela é minha. Só que aí, numa dessas confusões, o Paris vai, numa missão diplomática ou qualquer coisa, até lá, e acaba se encontrando com a Helena, os dois têm um rolo e eles fogem. A guerra está acontecendo porque o Agamenon está indo tirar a Helena dos raptores, resgatar a Helena. Não sei se a Helena quer voltar. E ela não deixa isso claro quando ela faz a narrativa. Então, no momento que desloca do narrador principal para o personagem narrando, carrega o sentido da experiência e nos aproxima minimamente de uma prescurtação. Enfim, aqui eu estou forçando, mas tranquilo, mas nos dá a possibilidade de ler a narrativa como a narrativa da experiência contada pelo próprio sujeito, quando ele narra. Então, eu acho essa uma sacada do Barico sensacional. Acho super bom, porque ele tira esse negócio do lugar e ele nos põe na mão versões e não uma história. Cada uma das batalhas é uma experiência, né? Cada um dos movimentos deles é um movimento mexido com... quando o outro fica lá pensando se ele vai ou não matar, flechar o Agamenon pelas costas. Então, tem já vou fechar essa quantidade de comentários soltos para a gente seguir conversando. Tem um detalhe que eu acho muito, muito, muito legal, que é o seguinte: na versão original, na Ilíada homérica, lá na versão clássica, o canto 21, o capítulo 21, todos os capítulos tinham um título, tá? Não os mesmos títulos. O Barico dá o nome dos personagens porque, na verdade, são monólogos. Tá? Na versão original, havia títulos que depois simplesmente são suprimidos a partir do Giambattista Vico, já sem só canto 1, canto 2, canto 3 desaparecem e tal. O canto 21 se chamava A Batalha Junto ao Rio. O que o Barico louco faz? Ele escreve um capítulo, que é sei lá adiante, é o rio. Quem é o narrador do capítulo? O rio. É o rio falando. Quando eles vêm para a minha beira e se atiram nas minhas águas, e aí eu fico olhando, eles me atravessam e tal. Cara, claro que ele pega todo o jogo, enfim, na Ilíada original tem, os rios são trazidos como personagens, os rios são pedaços dos deuses, como o próprio mar, tem Poseidon, tem os deuses lá que estão na parada, mas entra nesse jogo. O Barico traz um deles e bota ali o rio. O capítulo lá, um pouco antes de Andrômaca narrar a luta entre o Aquiles e o Héctor, é o rio falando. E é muito doido quando ele faz esse tipo de jogo, que é um tipo de um jogo de brinquedo. É uma brincadeira, e ele torna essa coisa anímica. E aí a Betisa diz, os deuses estão ali. Claro que estão. Claro que estão. Mas eles estão como outros personagens. Eles estão assim, nos esbufeteando, dizendo assim, ó, nunca foi sorte, sempre foi Exu. Né? Nunca foi não sei o que, sempre foi Zeus, ou sempre foi Hera, sempre não sei das quantas, mas mostrando que não então eu cruzo os braços e deixo os deuses trabalharem por mim. Na versão original do Homero tem muito isso. Durante a noite, os deuses decidem, eles vão lá e plantam o treco e acontece a revelia dos humanos. Na narrativa do Barico, se o cara não levanta, lava os olhos, enche a caneca e vai, o café não rola. Se as pessoas, se os humanos não fazem o que tem que fazer, não é porque os deuses estão atentos que as coisas vão. Então, também esse entendimento, assim, nunca foi sorte, sempre foi Exu, que não é simplesmente entreguei na mão do Exu e ele fez o gol para mim. Não, cara, eu tenho que ter meu preparo físico, tá meu corpo na parada, eu tenho que mirar no gol, eu tenho que entrar no jogo. Se eu não fizer, o Exu não vai fazer.
Então, se eles não fizerem, os deuses não vão fazer. Mas os deuses estão ali. Mas são esses pequenos deslocamentos e essa intensificação da experiência humana, né, da narrativa da experiência. Então, era um pouco pegar isso, tomando em consideração que cada monólogo, no momento que fecha a coisa como monólogo, e o monólogo é uma narrativa, não é só... perceber que não tem neutralidade, tá? Tanto as descrições quanto as narrativas feitas, elas são cheias de juízo de valor. Tá? Não tem o valor explícito dizendo, mas peguem isso uma hora dessa para pegar especialmente Andrômaca, quando ela narra ali a batalha entre o Héctor e o Aquiles. Obviamente, ela é apaixonada pelo Héctor e ela fica desesperada com o que está acontecendo, mas ela reconhece o valor do Aquiles. Né? Então, quando o Héctor olha para trás e ele pede uma outra lança para o cara para poder jogar no Aquiles, que tem um escudo mágico, né? O Capitão América da vez lá, e o cara, um colega dele, companheiro dele, não está ali atrás, e ele diz, fudeu. Que ele diz, o que ela diz é, ali ele se deu conta que a batalha estava perdida. Ali ele se deu conta que tinha dançado. Cara, é cheio de vida. É uma narrativa cheia de vida. Eu adoro aventura e o jeito como isso rola, porque é muito carnudo, é muito carnal. Quando ela diz que ele olha para trás e ali ele percebe que tal, não sei o quê. Então, ela vê, ela reconhece aquilo acontecendo com o marido dela, né? Que é assim, não tem Deus que salve ele. E aí, bom, mas ele não desiste. Azar, como ele é um herói, ele é filho, enfim, de Deus com humano, não dá para deixar por pouco. Ainda assim, ele agarra uma espada, que é o que ele tem, e ele se bota em campo, sabendo que fudeu. Ele já sabia que tinha fudido. Quando ele olha para trás, o cara não está mais, não tem lança para dar, ele diz, dancei, mas não vou me nichar. Vamos lá, vou cumprir o destino como tem que ser. Então, esse jogo, esse tempero é muito legal, assim, fazer essa leitura e vai e vem. E aí que está isso, assim, quando eu provoco vocês, dou outras versões, e digo não sei o quê, escuta tal coisa, vai ler não sei o quê. Mandei um artigo lá comparando as duas versões também, uma espanhola que escreve, porque a leitura de literatura é isso. Eu comparo com música. Quando a gente gosta de uma música, quantas vezes a gente escuta essa música ao longo da vida? A ponto de saber a letra, a ponto de saber as nuances, a ponto de cantar essa música por alegria, cantar por tristeza, cantar por memória, cantar lá no banho sem nem se dar conta. A literatura do mesmo jeito. Eu tenho com a literatura muito isso. Assim, eu cada vez mais assim, conservo os livros que eu quero reler, que eu releio. E eu releio muito. E a Ilíada é um deles, assim, uma das coisas que eu leio, releio. Bora lá, Carol, e depois a gente abre rodada para mais falas. Carol. Deixa eu me lembrar qual era o ponto que eu ia começar. Mas... então, um ponto que tu falou... Tá, lembrei. Que tu comentou, né, que por mais que tu possa nos proporcionar as ferramentas, o livro, o vídeo, né, tu não tem como ter a experiência por nós, nem pegar a tua experiência e implantar um chip na nossa cabeça, algo assim, tipo a vacina, né, que implanta o chip, aquela coisa toda, só que não. Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente, né, pelo que a gente está comentando, tivemos experiências diferentes mesmo, mas achei uma coisa que eu não comentei antes, mas que acho que tem um pouco a ver com isso, é que, aí tem um pouco a ver com o que a Jerusa falou no início, que as mulheres nessa história são meio objetificadas, meio, não tem muita voz, talvez, e é uma visão toda machista, né, delas como se elas fossem coisas, então tomei a fulana, mas daí devolvi a ciclana, mas peguei a Viseda lá daqui, né, como se elas fossem umas coisas, assim, um vaso de planta que tá no canto ali, né, e eu achei isso legal, porque aí quando eu fui ler, né, então essa versão, não li a outra, mas né, me inteirei da história, eu achei muito interessante isso, porque tanto lendo quanto vendo elas interpretarem, e tu vê que elas trazem toda uma emoção para a leitura, eu achei que deu uma outra vibe, assim, que parece que elas
nessa coisa da narrativa, não vou dizer quem que fala da narrativa, senão tu vai brigar comigo, porque eu sempre trago esse mesmo cara, que vem a ser o Benjamin, né? Que ele fala muito dessa questão da narrativa, né? Foi uma coisa que eu também pensei, assim, que tu vê elas falando na primeira pessoa, acho que traz um pouco desse caráter, ainda que seja ficção, né? Que elas não passaram por isso de fato. Tem um pouco desse caráter de se apropriar da experiência e de contar a sua história, né? Que eu acho que trouxe mais voz para elas e deu essa outra emoção, assim. E acho que, sendo mulher, assim, isso é uma coisa que me irrita um pouco em histórias que não tem a voz das mulheres e tal, né? Enfim. E uma coisa também que eu pensei, porque assim, uma coisa que eu venho tentando desde o semestre passado... Deixa eu pegar só um detalhezinho, Carol, só para enganchar nisso, e aí a particularidade assim, ó, do que foi feito na Argentina foi a potencialização disso. Tá? Então, se num dado momento teve uma iniciativa do Barico de conferir, não é dar, mas conferir às mulheres e à voz das mulheres essa importância, e justamente tem a Helena, tem a Nutriza, a Nodriça, a Andrômaca e a Criseida, lá no começo. Criseida menos porque aquele drama todo e tal, ela conta um pouco essa novela toda e uma coisa, mas se teve, por um lado, essa atribuição feita pelo Barico, por um incauto, são mais capítulos dentro da história, entendeu? A iniciativa das argentinas foi, nós vamos tirar esses daí de dentro. E nós vamos fazer uma experiência, até essa possibilidade assim, ó, é possível fazer a leitura de 4 capítulos desses todos, e com isso tu entender ou enxergar a Guerra de Troia sob o ponto de vista das mulheres. Então, tem composição em cima de composição. Então, esse é o sentido da experiência. Quando eu narro uma experiência, ou quando eu proporciono condições para a experiência, ela vai ser apropriada e ela vai receber um aporte de cada um que vai transformar ela em outra coisa. Então, não existe experiência comparável, que isso estou retomando a fala do Jorge La Roça da semana passada e estou enganchando na fala do Foucault da semana que vem. Que ele vai dizer, não é transferível, eu sei como começa, mas eu não sei como termina, não tenho como saber. Então, essa construção, assim, já perdemos de vista o original, mas cadê o original? O que importa o original? O original é absolutamente inacessível. É tipo lá, semestre passado, Blickstein, quando a gente lia o em si, né, a realidade em si, ela é sempre recoberta por uma imagem, sempre uma coisa que vai na direção disso. Mas, desculpe, era só um adendo. Sim, não, sem problema. Uma coisa também que eu estava pensando, até pelo que a Betiza, eu ia chamar a Betiza de Briseda, olha, pessoa, mas até pelo que a Betiza falou, de começar a ler com um certo, assim, já não querendo gostar muito e tal, eu me identifiquei um pouco com isso, por uma coisa bem menos culta, talvez, não sei, que foi Star Wars, porque eu sempre amei muito Star Wars desde criança, tinha uns bonequinhos, brincava com meu irmão, papapá, aquela coisa toda. E aí, quando lançaram os novos, eu estava foi acho 2015, com uma ultra expectativa e assisti o filme esperando os antigos, e aí mataram o Han Solo, eu me senti pessoalmente traída com aquilo, eu fiquei indignada. Aí, no momento que eu me dei conta que não adiantava eu querer aquilo, que eu tinha que entender que era uma outra coisa, uma outra leitura, aí ok, assim, eu conseguia aceitar tal, e vi, não era tão horrível assim. E isso eu sinto que desde o semestre passado, que a gente teve a disciplina com o professor Marcos e a professora Mônica, que a gente vem nesse exercício de reconhecer a plausibilidade, né, daquilo que é diferente do que a gente pensa. Eu sinto que eu tenho tentado, claro, né, é um exercício, né, que a gente tem que fazer, mas eu venho tentando, pelo menos, fazer, né, tanto no texto do Foucault, no início da aula, eu falei, olha, eu tenho muito essa visão que eu já li muitas vezes, o que ele quis dizer, porque não consegui pegar, né, naquela parte, mas veio tentando, e aí eu acho que nesse caso tem um pouco disso também, né,
Não é a gente tentar ficar, não, mas ele não botou isso aqui, que o Homero tá, né? Mas a gente perceber também um outro valor nessa narrativa dele, não é dizer, não, então a do Homero é uma chatice, porque é um poema, porque ele repete as coisas, porque é 40 horas para ler, não sei o que, né? Então, eu achei, é um exercício que eu venho tentando fazer, assim, nas leituras em geral, que acho que tem sido legal nesse sentido. E eu fiquei com uma dúvida, na verdade, que acho que também por eu não ter total conhecimento do texto original, etc., mas que eu vi em alguns lugares, eles comentam que em um dado momento na Grécia e tal, a Ilíada era tida meio que como uma Bíblia, assim, né? Como, deixa eu achar onde eu anotei isso. Como eu anotei pouca coisa de certo. Então, que traz orientações sobre condutas nas mais variadas esferas, assim, no sentido de orientações morais, até coisas mais simples. O professor da USP, aquele que eu comentei, que deu uma entrevista, falou, por exemplo, como se deve tratar o seu pai, como pescar, como conduzir um exército e tal. Aí isso foi uma curiosidade que eu fiquei, assim, de como é que isso se dava, né? Porque imagino que seja de uma forma mais metafórica, porque não tem ali, então Aquiles disse, seja bom com o seu pai. Não é uma coisa assim tão óbvia. Aí isso era uma curiosidade que eu fiquei, na verdade. A versão do Barico não te oferece nada disso, não te dá essa possibilidade. Nessa versão tu não tem mais. A questão mais assim, e pensar que talvez, do ponto de vista do registro histórico, cara, eu acho que a informação, eu não me lembro mais da precisão, tá? Mas entre o que se tem é uma cultura oral muito importante. Tá? A cultura grega clássica lá na antiguidade, e tal, antes de se pensar, a gente chama de grega, mas existia essa coisa chamada Grécia, né? Os próprios aqueus eram não sei o que, troianos, enfim, eram povos ali, a civilização egéia e micênica, enfim, que a gente tem. O que acontece? A tradição oral era bastante importante e muito pouco registro da coisa escrita. E, portanto, as narrativas orais elas eram a fonte das referências que se tem, como, em alguma medida, elas foram praticadas e foram usadas, no caso aqui do Ocidente, tanto na virada tanto depois, no começo da civilização romana, um pouquinho, fim do grego para Roma, início do Renascimento, com La Fontaine recontando as fábulas lá do Esopo e tudo mais, o jeito como essas histórias foram apropriadas no século XIX na Europa, pelos Grimm, pelo Andersen e tal, pensando na coisa da moral da história, o que é certo e o que é errado, dessa forma emblemática. Como é que os caras mostravam isso? Ou pela encenação, no teatro e tudo mais, ou pela narrativa oral. Entre a contação da Ilíada e o registro, se eu não estou equivocado, assim, a Ilíada é uma narrativa com uma datação estimada do século VIII, então, portanto, lá pelos anos 800 e pico, 900 antes de Cristo. Mas há uma estimativa de que a primeira versão escrita só vai aparecer no século V, ou seja, 400 anos depois. Então, nesse tempo, ela sofre trocentas transformações, certamente. E ela vai sendo apropriada como, nesse caso, ela vai sendo usada e apropriada como máquina civilizatória, tá? Como moralização, como estratégia, como dispositivo de moralização, para te contar o que é certo e o que é errado. Assim como a gente pega Chapeuzinho com o lobo e tal, não sei o quê, e a fábula da cigarra e da formiga e tal, e essa recontação toda, onde tem a moral da história, tu vai ter aí também os modelos de... E claro que, assim como a narrativa, assim como a Bíblia, por exemplo, especialmente livros do Antigo Testamento e tal, também são de uma tradição arcaica e, nessa recontação, elas hoje têm um atributo muito particular, feita pela apropriação que a Igreja Católica produziu, e depois pela leitura que o Lutero vai e faz, e tal, na tradução dele,
mas ela acaba virando esse tipo de dispositivo. Então, a Ilíada, ela deve ter perdido muito no caminho. Muito. E ela se transforma nessa coisa moral, mas na versão do Barico não tem, porque ele não narra, ele não descreve nada dessas coisas. Mesmo esse sentido da relação pai-filho, mãe, amigo, inimigo, o modo como a Criseida começa a contar a história, por exemplo, que o cara vai lá e tal, e aí divide, fica um com uma, outro com outra, então perdi essa, pego aquela outra. Espera aí, qual era o lugar? Posso pensar assim, qual era o lugar da mulher na sociedade aqueia, enfim, troiana? Pode ser, mas já é uma apropriação aí que está sendo produzida. E aí é que eu falo, assim, desse ponto de vista, por um lado, a Helena foi raptada, ela foi apropriada pelo Paris e levada embora, mas tu pega a narrativa que ele oferece para nós, parece que assim, ela gostou dele também, ela foi embora com ele. Ela nunca chama ele de meu raptor, meu demônio, não sei o quê, meu novo esposo. Meu novo esposo. Ela assume e ela narra isso desse jeito, assim, é o meu novo esposo. Ninguém que está ali, ou nós estamos tratando aqui de um episódio de síndrome de Estocolmo, ao máximo, enfim, né? Ou não, ou tem outros elementos que estão fora, e não se trata da gente, a gente não precisa atribuir coisas, tentar maquinar, interpretar o que não está dito, o que no subtexto me faz, não precisamos entrar nisso. Ela diz, meu novo esposo, ponto. Então, portanto, ela está tratando isso com uma institucionalidade, e o modo como ela relata a cena... E tem uma sequência ali em que ela é extremamente carinhosa com ele. Apesar dele ter dado no pé, porque assim ele resolve negar o que está acontecendo lá de fora dos muros e vai lá para dentro, fecha as portas e diz assim, aqui, quando eu fecho os olhos, o mundo desaparece, é isso que ele está fazendo, ela é super carinhosa com ele. Então, o sentido é isso, essa experiência de produção de sentido que a gente acaba entrando. O que a gente... Aquilo que eu falei, na experiência da leitura da literatura, entre a literatura e eu, existe um oco, que é exatamente o oco que vai ser preenchido por cada um e pela conjuntura, porque eu não preencho esse oco sempre da mesma forma em todas as leituras da Ilíada que eu faço, ou em todas as leituras da mesma obra que eu faço. Em cada momento eu terei outros elementos para preencher esse buraco, então produzirei outro sentido. Quando eu leio, nossa, não tinha percebido isso. Nossa, agora me bateu. Eu gostei tanto disso e agora achei uma bobagem. E assim por diante. Biti. Não, não sei, essa coisa da mulher e do lugar da mulher na obra ou nas obras, e do lugar da mulher naquele momento, enfim, eu balanço com isso que o Marcos falou, porque eu sei, mas eu vou dizer, quer dizer, deixa eu começar por onde eu ia começar, tá? Antes da interferência do Marcos, que era que a Carol falou que foi bom para ela ter visto as cenas das mulheres lendo para dar um alento na visão de mulher que ela estava tendo, que a mulher parecia um bicho, parecia uma coisa, um bicho. Né? Eu fico pensando que eu acho que era mesmo uma coisa. Era uma coisa, por mais que a gente, 2000 e não sei quantos anos depois, se fira com isso. Mas, quer dizer, se hoje a mulher ainda é uma coisa, em muitas situações, quer dizer, não me causa espanto que lá naquele contexto ela fosse, quer dizer, a gente está lendo sobre a guerra que se travou em torno da disputa de uma mulher. Quem vencesse, levava. Ela é o troféu. Ela foi... tenha sido ela seduzida, tenha sido ela levada à força,
tenha ela depois gostado, antes ou depois, gostado do Paris, porque ele era lindo, maravilhoso, devia ser, mas era um cagão. Tá? Enfim, mas ela foi tirada, ou porque foi seduzida, talvez, mas do seu lugar, da sua família, porque eles eram todos homens cheios de mulheres, não é? Se uma deusa disse que a mulher mais linda do mundo pertenceria a Paris, ele foi lá e pegou. Né? Pegou mesmo. Se ela quis ir ou não quis, é de menos, eu acho. Mas foi, enfim... Né? Biti, então, deixa eu aumentar, me dá licença, deixa eu só botar um pouco uma pitada de veneno, e concordando contigo, e só envenenando essa cena. Primeiro que, quando eu digo que ela vai, lá pelas tantas, ela até fala com carinho do novo esposo, ela inicia o diálogo, ela inicia um monólogo, falando com melancolia e saudade do marido, do cara com quem ela casou. E que também é maluco, ela não casou por escolha, foi ele que escolheu, e que, na verdade, lá também teve toda essa novela, porque ela foi um prêmio dado ao marido dela. Ela foi como prêmio, mas ela fala com melancolia, ela diz, tenho saudade desse negócio lá e tal. Isso é um lado. Outro talvez a gente pudesse pensar numa diferença no tratamento da mulher humana, que é objeto de disputa e simplesmente objeto, aspas, de uso, é um fator de propriedade nisso. Não vamos esquecer que, assim, 500 anos depois da escrita da Ilíada, quando a gente pega os escritos lá do Platão, no modo como ele vai escrever, os diálogos e tal, para ele, mulher e nada é a mesma coisa. Mulher e escrava é tudo sem alma, é tudo essa coisa assim. Ó. Então, são séculos e séculos de esvaziamento da figura feminina nisso aí. Entretanto, no caso das deusas e dos deuses, isso muda um pouquinho, não é muito, mas elas também, porque quem manda é Zeus. As mulheres conseguem artimanhas, elas são as que têm artimanhas, elas são as que conseguem fazer trancinha para furar o bloqueio. E elas mostram exatamente essa coisa da resistência, porque legitimidade, como poder e autoridade, elas não têm. Mas, desculpa, era só envenenando um pouquinho mais a coisa. Não, é bom, é isso aí. Não sei se eu teria mais alguma coisa a dizer sobre isso, mas acho que está bem, mas eu... Só para complementar, assim, que não é uma questão de... Claro, eu li tendo isso em vista, né, de que era um outro contexto, e exatamente, a gente está em 2021 e ainda, infelizmente, tenho certeza que todas aqui já passamos e, às vezes, quando a gente menos espera, vem uma outra situação machista que a gente pensava, poxa, sabe, eu que sou tão desconstruída, tal, né, estou passando por isso, né, enfim. Mas o que eu achei legal, emocionante, é mais nesse sentido, que me parece que nessa versão, elas têm, pelo menos, essa possibilidade de narrar a própria experiência, né? E que isso tira um pouco essa posição de coisa, né? Como eu falei, se fosse um vaso ali no canto, né? Não, isso aí eu acho que é bem legal, bem legal. E agora o que tu falou, vou ficar... Se ninguém está pedindo a palavra, vou ficar aqui também nesse ping-pong. Agora, quando tu falou do machismo, hoje, uma coisa que eu queria dizer é que eu acho que rigorosamente não se pode falar em machismo lá na guerra, no tempo da Guerra de Troia. Acho que não era um conceito, uma categoria, não sei, mas acho, né? Quer dizer, não sei se... Eu acho que hoje sim, né? Acho que lá era mais ou menos, as coisas eram assim, quer dizer, as mulheres, né? A própria situação da Helena pode ser pensada dessa maneira: quiseram me levar, fui, me tiraram daqui, agora estou ali, agora então é ali, vou casar, é meu novo marido, meu novo esposo, meu novo tudo, né? Tem uma passagem que eu acho que é
Andrômaca com o Hector, no capítulo da nodriça, que é tão bonito aquele capítulo, quando o Heitor, então, resolve voltar para a guerra, Andrômaca chora, pede, implora que ele não volte, mas ele se despede dela, dizendo que tem que voltar, não é? E que então ela vá com o filho para o lugar das mulheres, lá fazer as coisas dela de mulher, no tear, no tecer, não sei do que. Ele diz, dá aí umas 2, 3 atividades, vai te entretendo lá com o teu tear, né? Eu vou para a guerra, que é o que eu tenho que fazer. E acho que era bem isso não havia espanto em torno disso. Né? Alguma coisa que rompesse com isso, com esse estado de coisas, é o estado da ordem, eu acho. Né? É que quando algo rompia com isso, é que era, enfim, né? Uma coisa estrondosa, estrepitosa, digna de atenção e tal. No mais, é a ordem natural das coisas. Então, eu acho que tem no relato, tem essa coisa de homem e mulher, né, com as marcas devidas de cada um, mesmo com a voz das mulheres, porque e isso eu acho que literariamente realmente foi, eu acabei sendo atingida por isso. Eu acho que foi um baita recurso. Eu acho que o Marcos já falou bastante disso assim também, mas assim, em termos de que as mulheres tenham tido algum tipo de primazia, algum tipo de importância decisiva por suas ações naquele episódio, eu creio que não. Né? E não, eu também acho que não. Escravas. Também acho que não, mas eu acho também que, ainda que não houvessem nomes para isso, não quer dizer que não existia, né? Que nem teve momentos em que a escravidão era socialmente aceita, né? Era o que acontecia, pelo menos. Né? E a maioria das pessoas via aquilo como, é assim, né? Está na ordem social. Mas hoje a gente já tem o conceito de racismo, a gente já tem vários conceitos, várias palavras que naquele contexto não existiam, mas nem por isso não estava presente, né? Então, acho que é nesse sentido. E naquele contexto ali né, acho que existia, mas talvez as pessoas que estivessem imersas naquele contexto talvez não tivessem nem repertório para entender o quão problemático era, sabe? Por exemplo, a Helena se ligar, não, mas eu na verdade vim, mas eu estava afim de vir. Não, mas agora eu não queria ir, mas vão me mandar de volta, sabe? Então, com certeza, meio que elas caíam nesse jogo por estarem ali. Então, acho que existia nessas questões de machismo. Mas existia para quem, então, Carol? Tu achas que existia? Existia para quem? Entendi. Se para os homens eles estavam ali se sentindo no seu direito, e se para as mulheres tu dizes que talvez ela nem se desse conta disso, não sei o quê. Então, para quem existia o machismo? Se não para a gente que está olhando com nossos olhos, nossas lentes do século XX, XXI. Não sei. Ou teria havido algum movimento, porque a gente vai delirando aqui, né? Eu, por mim, estou no delírio. Não, acho que... Porque assim, deixa eu só terminar. Porque em relação à escravidão, é diferente, eu acho. É diferente, porque é um evento muito mais recente, né? Um evento de 200 anos atrás, e não de 2000 e tantos, não sei. Enfim, com um mundo que já, né, que tinha uma organização que já enfim, eu não sei se eu fico às vezes dizendo bobagem, tá? Porque a minha apropriação da história, ela é muito assim, né? Eu fico dizendo coisa boca fora,
Mas tudo que eu estou dizendo está aí para ser rebatido e eu para ser informada, tá? Não, quer dizer, eu acho que já, desde que foram trazidos, desde que se iniciou a escravidão no Brasil e em outros lugares das Américas, digamos, sempre houve quem contestasse a escravidão, né? Havia movimentos contestatórios. Não sei se em algum momento a escravidão chegou a ser uma unanimidade, essa é a ordem. Ah, não, mas nem foi isso que eu quis dizer. Não, eu sei, sabe? Mas eu quis dizer no sentido de que talvez eu entendi o teu questionamento de existia esse machismo, mas existia para quem? É que eu acho que é aquela questão de, entre muitas aspas, dar nome aos bois, né? Que a gente precisa nomear certas coisas para conseguir ir contra elas, né? Porque no momento que elas ficam numa coisa abstrata, imaginária, que a gente não sabe dizer o que é, fica mais difícil também de se posicionar e tal. Então, sim, eu acho que talvez não tivesse essas formulações, claro que não tinha essas concepções que a gente tem hoje e tal, mas ainda assim acho que tinham questões ali presentes que agora, claro, a gente olhando, a gente pode perceber como atitudes machistas, etc. Deixa eu tentar só pegar alguns pontos nisso. Primeiro que, de fato, assim, a coisa a gente só consegue nomear as coisas na medida em que a gente objetiva elas. Tá? Então, não é que... Isso é um grande dilema e é uma coisa que a gente, do ponto de vista da análise política, sempre cai nesse tipo de armadilha. Se começou a problematizar o racismo no momento em que se reconheceu que a exploração de um sujeito pelo outro se dava em função do reconhecimento de uma hierarquia ou de uma assimetria do valor das etnias dos sujeitos. E quando isso se torna um problema, e se torna um problema político, muito bem, aí eu tenho um movimento de institucionalização de um discurso que vai tentar problematizar isso. Estou aqui me valendo de Foucault. Tá? A questão é assim, todo mundo fez sexo desde sempre, é assim que a humanidade se reproduz desde o começo, mas num dado momento se começou a produzir uma certa interdição sobre os tipos de prática e, portanto, a sexualidade passa a ser um dispositivo de significação e de objetivação dos indivíduos. E aí, portanto, aí ele se interessa por olhar quando é que isso se torna uma encrenca, quando é que isso se torna um problema. No caso da Ilíada, por exemplo, o tempo todo a gente tem esse contraponto, que é uma coisa que é clássica, que hoje a gente discute de uma outra maneira, mas que a gente pode localizar lá, que é, de um lado, o machismo, o feminismo e a questão do homoerotismo, né, nesse mingau todo. A relação entre os homens e mulheres, ainda que role toda a narrativa da paixão, tá, do Paris pela Helena, da Helena com o Menelau, da deusa com não sei quem, da Criseida que volta para o pai dela e volta e a filha, né? Se por um lado tem essa perspectiva da paixão, a mulher ela tinha um outro lugar, com uma outra condição dentro dessa lógica que não era propriamente afetiva. Por que nós estamos assim, uau, festejando que a voz da mulher apareceu? Por quê? Porque não tinha a voz da mulher. Não é que não existissem mulheres, a mulher não era, e não é que a mulher não tivesse voz, não era escutada a voz da mulher. A mulher sempre esteve lá e a mulher sempre teve voz e a mulher sempre pensou. A questão nunca se deu lugar de legitimidade à voz dessas figuras. Como é que a narrativa toda é feita e é entendido por que o Aquiles é tomado de tanta ira contra o Héctor? Não só por causa de toda a guerra, que já durava... Cara, eles estão no 9º ano da guerra. A narrativa da Ilíada é a do 9º ano da guerra. Tem todo o resto de antes. E por que nesse momento o cara se tapou de bicho e se enfureceu? Porque no meio desse negócio, 2 meses antes, o Patroclo, que era o companheiro do Aquiles, vai lá vestido com os escudos e a arma dele e o Héctor mata ele. E o Aquiles vai para vingar. O Aquiles se põe e mata o Héctor muito mais por vingança do que aconteceu com o Patroclo do que por todos os motivos da guerra e tentar salvar a Helena. A encrenca com a Helena era uma outra coisa. Então, qual é a marca que fica ali? Uma marca de um jeito de solução
da sexualidade que está dada, que é o homoerotismo e a homoafetividade. Como a gente vê até hoje. As relações da maioria dos homens na nossa sociedade é homoafetiva. Os caras fazem o que eles mais gostam com outros homens. Jogam futebol, tomam cerveja, cantoria, a afetividade circula muito entre os homens, os próprios homens. Então, é uma forma de afetividade. Podemos entrar numa discussão aí de valor, qual é o sentido disso. Mas uma coisa que se reconhece hoje é que a relação entre os homens, todos esses machões e tal, que ficam se comparando, que encostam os carros nas esquinas para comparar o carro de um com o carro do outro, que ficam comparando o músculo do braço com o músculo do outro, é uma relação homoafetiva, porque eles escolhem entre eles partilhar isso dessa maneira e tal. O Patroclo com o Aquiles tinha isso também. E quando o Patroclo é morto pelo Héctor, o Aquiles se enfurece, ele vai fazer esse movimento lá. E o que a Andrômaca conta é justamente esse enfurecimento, o efeito desse enfurecimento. Claro que isso tudo é efeito de interpretação, isso é o tal do telefone sem fio. Nós estamos discutindo em cima de uma coisa que é a narrativa da narrativa da narrativa de uma coisa que aconteceu há 3.000 anos atrás. Se a gente pensar que esse negócio está lá em mais ou menos 900 antes de Cristo, lá se vão 3.000 anos desde que esse treco está aqui. Então, não nos compete chegar ao sentido assim, quem tem razão se era machismo ou não era machismo, se tinha lugar ou não tinha lugar. O que se reconhece é quais eram as estratégias de entendimento praticados, ou seja, como eu construía meu jeito de olhar para o outro quando eu tomava o outro como objeto. Tá? O mundo como objeto. O Foucault, volta ao Foucault, é a nossa pauta nesse mês, nessas 5 aulas, a aula passada, hoje e mais 3 aulas, a gente vai ler textos do Foucault, a gente vai mexer bastante com isso. Eu pego um texto que não está na pauta, mas é o Tecnologias do Eu, em que ele diz que a gente vem praticando tecnologias as tecnologias dos signos, as tecnologias de produção, que é como eu me boto em cima do mundo para fabricar e transformar e manipular as coisas para produzir aquilo que eu quero, as tecnologias do eu, aquilo como eu opero sobre mim, as tecnologias de poder, que é o que eu pratico, como eu digo, como eu vejo, quando eu trato o outro, ou o mundo, como objeto. Tá? Então, depende de como eu vejo o outro. Se a tendência naquela sociedade, e que sim, se a gente pensar aquela sociedade naquela época, ela é uma sociedade escravista, do ponto de vista do modo de produção, numa classificação marxista, ela é uma sociedade escravista porque ela está baseada na ideia de que um povo dominado pode ser tomado como força de trabalho. Então, no momento em que o sujeito é dominado numa luta, numa guerra, se ele for derrotado, ele perde a sua prerrogativa humana, ele deixa de ser humana, ele passa a ser ferramenta, ele passa a ser propriedade. Essa é a lógica dos caras ali, quando eles estão tentando submeter uma civilização à outra, já vinha sendo praticada desde sempre, egípcios antes, e toda aquela confusão ali na Mesopotâmia que a gente tem, esse entendimento de que quando um sujeito ele é dominado de alguma maneira, ele perde a sua condição de humanidade, não é? E aí a questão do trato com a mulher, especialmente das mulheres como escravas, tomadas como escravas, porque elas não são ali entendidas na sua condição humana, mas sim na sua condição mais primária de ferramenta, de instrumento. Exemplo, dentro da narrativa que a gente está fazendo, a Helena. A Helena um pouco aparece, ou eu ia dizer que Temnestra, a Andrômaca, um pouco elas têm a coisa da marca da subjetividade como esposas, como amantes, com vontade, com intenção. Elas são olhadas pelo cara como objeto de desejo, como alguém que merece cuidado. Isso que a Betisa destacou na fala da nodriza, lá, o jeito que o Héctor diz para ela, vai lá, te cuida, vai te entreter com alguma coisa. É o jeito como ele consegue ter cuidado com ela. Ele cuida dela, ele olha para ela como humana. 2 minutos depois, ele trata a outra mulher como escrava,
como ele está tomando. A própria Helena, quando ela começa a narrativa dela, o capítulo em que ela narra, ela começa dizendo: eu aqui me sinto como escrava. A ver, a frase, a abertura do capítulo dela é: como uma escrava, aquele dia eu estava em silêncio no meu quarto, obrigada a tecer sobre uma tela da cor de sangue as empresas dos troianos e aqueus naquela dolorosa guerra que se livrava, que acontecia por mim. Ela começa dizendo: como uma escrava, naquele dia eu estava em tudo isso. Por quê? Porque ela, naquele momento, ela se reconhece que escravo é alguém que é desprovido de vontade, alguém que está tirado. Mas, ao mesmo tempo, daqui um pouco, ela vai dizer que chega o Paris e enche ela de mimos e dá beijinho e vamos para a cama, nananã, fecha as cortinas, vamos namorar. Então, oscila isso. Então, na verdade, o que o Foucault diz é que a gente coloca em prática tecnologias de poder, técnicas de poder, quando a gente atribui uma condição objetiva ao outro. Ou seja, qual o sentido, qual o conteúdo que eu atribuo ao outro. Tá? É o que nos permite, por exemplo, coisas de senso comum que a gente opera. Amigos, negócios à parte. Nós estamos tratando com as mesmas pessoas. Mas assim, não, a relação profissional não pode se misturar com a relação pessoal. Contrato de psicanálise, olha, se tu me encontrar na rua, não me cumprimenta porque a relação que a gente tem. Olha as maluquices que a gente tem de dissociação entre as nossas diferentes performances no dia a dia, no cotidiano, no modo como a gente estabelece relações entre nós. Ou seja, entre quatro paredes, tu está autorizada porque tu está me pagando a contar as maiores barbaridades. Dessa porta para fora, me olha como se tu não me conhecesse. Uma coisa é como é que eu mantenho isso do ponto de vista, então, do uso. Então, aqui eu posso tudo isso porque tu está me pagando. Lá fora, não temos nada, então, portanto, isso fica separado. O amigos, negócios à parte, porque quando entra em cena um fator econômico, a objetivação dos sujeitos, maluco, mas o modo como cada sujeito trata o outro deixa de ser mediada pelo afeto ou pelas representações produzidas em função do afeto que circula entre nós. Eu te olho, se eu vou alugar a casa, sei lá o quê, para Lilian morar ou para a Carol, ela passa a ser minha locatária, não é mais minha amiga, não é mais minha aluna. E eu deixo de ser o professor ou amigo, eu passo a ser o locador. Então, portanto, eu assumo uma outra posição objetiva em função do trato como isso é feito. Então, o Foucault vai estudar o poder, como ele vai estudar a sexualidade, como ele vai estudar, em função de buscar registros de como as pessoas experimentavam as relações entre elas, né, em função de certos objetivos, de certos propósitos, né, que era como é que eu atinjo a minha felicidade, como é que eu realizo os meus sonhos, como é que eu atualizo os meus projetos. Então, em função disso, eu vou objetivar de um jeito diferente. Então, acho que esse lance da mulher e do... acho que não tem feminismo e machismo do ponto de vista do que a gente entende hoje, mas sim tem uma relação muito forte de uma posição que cada um ocupava dentro daquelas relações lá. Eu acho que é difícil a gente julgar. Talvez o recurso melhor que a gente tenha é se limitar a ler o que está escrito. E aí, por isso, mesmo com implicância. Então, Bitiz, a implicância é um ingrediente que é importante, porque ele não silencia a tua implicância. Não se deve silenciar a implicância no sentido assim, não, vou me abrir. Não, a tua implicância está te ajudando a demarcar a tua posição frente àquilo que está sendo dito, e, bom, está bem, é uma posição a mais. Nós não precisamos chegar, volto a dizer, não se trata da gente chegar ao consenso sobre Barico e a Ilíada, mas sim de podermos partilhar a narrativa de uma experiência, que foi a Guerra de Troia. Como é que isso foi? E aí cada um que vai se virar com a sua guerra. Semana que vem a gente tem uma longa conversa com Foucault, é um texto extenso, é uma longa entrevista que ele faz com um cara que é um jornalista e líder sindical, que é o Duccio Trombatori, que é bárbaro e é cheio de malícia, cheio de malícia. O que vale é que é um cara malicioso do lado bom, entendeu? Uma pessoa do bem, para meu gosto. É muito curioso.
Que mais? Quem mais? Estamos por aí. E a espiritualidade em Marx. No Homero e Ilíada, na Ilíada de Homero, qualquer um. E a espiritualidade, assim como nos termos que o Foucault define ali, como é que é? Eu não me lembro mais. É uma Experiência prática radical de renúncia, de uma força, de uma força que não se pauta nos elementos meramente materiais, econômicos, enfim. Então, uma coisa dessa ordem fantasmagórica aí. Para mim, isso ainda é fantasmagórico, esse negócio. Pode ser. Eu acho que aqui, nesse caso, a gente nem tem essa pauta, e nos próximos textos que a gente vai ler do Foucault, nem vai aparecer mais a coisa da espiritualidade, aquilo que apareceu ali naquela fala dele sobre... Então, tipo, pautava, assim, ó, naquele momento ali, 79, 80, ele acaba escrevendo alguns outros textos. Eu não sei se no Retorno da Moral ele não vai tocar nisso, num texto que a gente vai ler depois do feriado do 7 de setembro. Mas ele trata de como é que ele chama de espiritualidade política. Que não adianta, não entra na cabeça. O Foucault é um ateuzão de carteirinha. Então, o modo como ele fala de espiritualidade não tem nada a ver com o modo como a gente pratica, circula e lida com isso. Isso eu já entendi, eu te juro, eu entendo. Eu não estou querendo, eu não estou achando que eles... Mas eu não consigo, não satisfaz, isso não satisfaz a minha curiosidade em relação a ele ter elegido esse termo e dado a ele todo esse espiritualidade que... Então, espírito, o que é espírito? Não sei, eu acho que ele fala isso numa entrevista, ele não escreve sobre isso. Não é um tema, não é um objeto que ele toma e vai analisar, vai escrever. Ele fala numa entrevista, ele fala no meio de uma fala. Ele traz isso no meio e essas coisas, que ele vai lida com isso de um jeito que ele dificilmente vai lidar com, mesmo nas tecnologias do eu, ele reconhece isso como existente. Tá? Quando ele define o que é uma tecnologia de si, uma tecnologia do eu, ele diz, são técnicas, são práticas, são estratégias, enfim, que permitem aos indivíduos efetuar, ou por conta própria, ou com a ajuda de outros, e aí outros podem ser outras pessoas, livros, autores ou qualquer coisa, um certo número de operações sobre o seu corpo, sua alma, seu pensamento e sua conduta. Aí ele, inteligentemente, eu acho que de maneira bem sutil, ele diz o corpo, a alma, a inteligência, a conduta, ele bota tudo no mesmo saco, e ele diz, olha, tem gente que acredita em alma e acha que não sei o quê, tem outros que vão chamar de mente, ele não entra nessa pauta muito distinta, mas ele diz que vai fazer isso, ou qualquer forma de ser, ele diz um certo número de operações sobre seu corpo, sua alma, pensamentos, conduta ou qualquer forma de ser, entenda como quiser, obtendo assim uma transformação de si mesmo com o fim de alcançar um certo estado de felicidade, pureza, sabedoria ou imortalidade. Olha o que o filho da puta diz. Um certo estado de pureza, sabedoria, beleza ou imortalidade. É uma análise que ele faz do que a história oferece. Ele não está postulando isso. Ele diz, ao investigar a história da humanidade em função de um monte de coisas, eu descubro que a história, assim como o Marx disse, eu vou fazer uma comparação chinelona, essa merda vai ficar gravada, isso é um inferno. Mas, enfim, assim como o Marx vai e diz assim, que a história da humanidade é a história da luta de classes, ou seja, a história da humanidade ela é o efeito da disputa, dos embates entre os sujeitos que se encontram em diferentes posições em relação à propriedade ou não dos meios de produção e fazem isso acontecer. O que o Foucault vai dizer é que a história da humanidade é o efeito das práticas de sujeitos que tentam, que experimentam modos de atuar sobre o mundo, sobre os outros e sobre si mesmo, em função de produzir condições de possibilidade para um estado ainda inédito, para um mundo que não existe. Seja pela
pelo proferimento da palavra e a regulação do discurso, seja pela tecnologia da produção, ou seja, eu vou quebrar a pedra, eu vou lapidar para não sei o que, eu vou tratar a água para poder beber, eu vou arar a terra para poder plantar, seja pela ação de poder sobre o outro, ou seja, quando eu vou objetivar, eu vou te ter como aluna, ou como paciente, ou como amiga, ou como amante, enfim, e vai atuar sobre si mesmo no sentido de também tentar chegar a um ponto que eu ainda não tenho, ou seja, o que eu quero para mim, qual é o projeto que eu tenho para mim. Então, porque eu tenho um projeto, porque eu tenho um sonho, porque eu desenho no meu horizonte um mundo que ainda não existe, um povo que ainda não existe, uma população que ainda não existe. E eu vou trabalhar para fabricar esse mundo que ainda não existe, essa população que ainda não existe, essas pessoas que não existem. Como é que eu faço isso? Eu pego a água que não é potável e trato para que a água possa ser bebida, ou seja, o mundo do jeito que está, com a água podre, não serve, eu preciso de um mundo com a água potável. Então, eu interfiro sobre ela para transformar, ou seja, são técnicas, são tecnologias que eu aplico para fabricar um mundo que ainda não existe. Assim como, e aí ele vai colocar taco a taco, processo civilizatório vivido pela educação ou pela religião, tudo lado a lado. O Althusser, amiguinho dele ali do lado, vai dizer, esses são os aparelhos ideológicos do Estado. O Estado vai usar a religião, vai usar a educação, vai usar a justiça para tentar fabricar um mundo que falta à sua imagem e semelhança, porque vai centralizar no Estado isso. O Foucault tira o Estado do caminho e vai dizer, o Estado também é uma invenção humana, também é uma ferramenta. O que se tem são sujeitos tentando manejar e interferir sobre o mundo, sobre a realidade, sobre as pessoas, para chegar num estado da realidade que ainda não existe. E aí vão entrar as religiões e tudo mais, e aí depende de cada um. O que ele vai analisar vai ter gente que vai fazer isso explorando e trabalhando a perspectiva da sexualidade, das posições de atividade e passividade, de jogo e tal. Tem gente que vai fazer isso colocando em funcionamento o discurso. Tem gente que vai fazer isso usando a tal da coisa que é a pretensa imortalidade. O que ele vai... uma das coisas que ele mostra do ponto de vista disso, que eu comentei na semana passada, né, a partir da leitura que o Nietzsche faz do cristianismo, que é a leitura da má consciência, né, e jogada lá para frente, a coisa do ressentimento. Se planta na cabeça das pessoas a ideia de que o mundo verdadeiro não é esse aqui, dessa encarnação, que terá um mundo depois, onde todos serão salvos e tal. Então, eu passo o resto da minha vida apostando que um dia, no dia do juízo final, tudo isso vai ser cobrado. Então, é um jeito... O que ele diz? Isso foi um jeito de entrar dentro da cabeça das pessoas, de usar a propensão que elas têm de acreditar no fantástico, no que é fantasioso, que, nesse caso, é o mau uso da religião, na ordem da fabricação desse tipo de discurso, assim como tentando produzir nos sujeitos uma certa mudança de conduta. Cara, é a mesma coisa assim, de que a loucura da tua mãe pela casa arrumada, que não suporta a casa desarrumada e que não suporta, e que as pessoas têm toque por arrumação e controle e tudo isso, domínio do ambiente doméstico, que não pode ver um chinelo ou um sapato virado e atirado de qualquer jeito, que ela diz, desvira isso, senão vai morrer tua mãe. E tu passa a desvirar o teu chinelo que está com a sola para cima, com medo que morra tua mãe, e não para alimentar o toque dela e o controle dela sobre a arrumação da casa. Entendeu? Então, se a gente vai atrás das superstições, elas vão ser um pouco a apropriação por parte de uma certa parcela da sociedade dos medos e das fantasias do sujeito, manga com leite mata, virar não sei o quê, não sei das quantas, apontar para a estrela ou para apontar para as pessoas que cresce verruga no dedo, tentando criar uma fantasia de punição caso aquilo lá aconteça, caso não sei das quantas. Então, tu embute uma coisa dentro da outra como uma forma de domínio, como uma forma de poder, usando o quê? Por exemplo, a espiritualidade. Se, por um lado, existe, para quem é gnóstico, de alguma maneira, quem tem algum tipo de crença, algum vínculo, fundamento e sentido na experiência da transcendência, isso de um lado, para um cara que é ateu,
e Foucault não é um agnóstico, ele é um ateu, ele vai dizer, existe esse negócio, existe uma coisa, existem forças, ele não desconsidera isso. Ele é um cara que está vivo enquanto está, e ele está partilhando ali coisas com o Deleuze, com o Guattari, com não sei quem, com o avanço todo da física, tem um monte de gente que é contemporâneo a ele, desenvolvimento da tecnologia, então ele não é nenhum idiota. Mas ele só não topa tudo isso. Ele não entra nessa vibe. Então, ele não é um agnóstico, ele é um ateu. Se tem ou não, não me interessa, tem que ver o que a gente faz com as coisas aqui. E para ele, a espiritualidade é apenas mais uma ferramenta que vai ser apropriada pelas forças dominantes em função desse arranjo. O que daria para pensar bueno, há quem consiga lidar com essa coisa da espiritualidade sem precisar da institucionalidade. Pode ser. Para os gregos, continua valendo a coisa dos deuses, né? E aí por isso eu falei ainda agora aquele brinquedinho que, enfim, né? Nunca foi sorte, sempre foi Exu, né? Laroye de passagem, enfim, mas a ideia nunca foi sorte, foi Zeus, nunca foi sorte, foi Afrodite, nunca foi malícia, nunca foi porque ele era bonito, foi porque a Afrodite deu para ele o direito dele escolher a mulher mais bonita do mundo. Então, não tem a coisa, o amor veio depois, a conquista veio depois, não sei o que veio depois, mas ele só estava naquela posição porque ele era Agamenon, porque ele foi o cara que tal, ele era o líder, ele era o rei, ele está coordenando a guerra, ele é o grande rei ali dos aqueus e tem essa prerrogativa. Por que os deuses dão isso para ele e não para o manezinho das couves que mora ali dobrando a esquina, o direito de então ter? Não, porque tem também essa coisa da hierarquia, desse privilégio que é fazer a população entender assim, eu tenho que aceitar porque ele é filho dos deuses. Então, tem toda uma novela assim, de que o Aquiles, por exemplo, é tudo isso porque, apesar dele ser filho dos humanos, a mãe dele conseguiu molhar ele no rio lá, Folas, então ele é invulnerável, então ele vai ganhar a guerra até que o outro lá fura ali o calcanhar. Enfim, mas ele tem tudo isso porque é a mesma crença que está dada hoje em função da, sei lá, convicção boba de algumas pessoas que entendem o efeito do movimento histórico e tudo mais como vontade de Deus. É vontade de Deus que a gente esteja tendo neve e calorão de 35 graus na mesma semana? Não, né? Então, como é que a espiritualidade acaba sendo aí um jogo curioso? O que Foucault vai dizer o sentido, lá quando ele analisa a guerra do Irã, a revolta, né? A Revolução Iraniana, lá na outra análise, começa como eu comentei a respeito do Afeganistão agora, começa como uma insurgência daquele grupo contra um certo modo de subjetivação que se estabelecia como hegemônico. Ou seja, eles tinham uma outra tradição, tinham uma outra história, e o Ocidente se tornou o modo de vida ocidental, que o Guattari vai chamar de modo de produção capitalístico, se estabelece como hegemônico. E eles começam a se insurgir contra isso, contra a hegemonia do modo de produção ocidental, do modo de subjetivação. Só que no meio disso, aí tem os jogos que é a entrada da coisa da religiosidade, da religião, se valendo da espiritualidade dos sujeitos. E aí a espiritualidade vira um pretexto. Mas quem vence é a religião. Enfim, não sei. Nós e as especulações. Para variar, tu aperta um botãozinho e eu saio falando pelos cotovelos. Sempre assim. O que mais? Alguma ideia, algum comentário? Deixamos assim, vamos ler Foucault. Na verdade, assim como eu estou recorrendo, pessoal, a alguns excertos lá do texto do Jorge La Roça, que a gente leu na outra semana, alguns elementos do texto do Foucault da semana passada, a gente vai na direção de ler essa entrevista, ela é muito bonita. Por favor, se puderem, dediquem seu tempo, ela é demorada de ler, porque ela é longa, ela é bastante extenso o texto, mas, por favor, tentem indo até o final, porque o jeito como ele termina também é muito intenso para a gente falar dessa coisa da experiência. Tá? É uma entrevista concedida pelo Foucault em 78, portanto, ela é anterior àquele texto que a gente leu na semana passada, ela é publicada depois, mas ela é concedida em 78,
Então, portanto, antes do Foucault fazer toda essa entrada aí que ele faz pelo Irã e tudo mais. Mas ele vai falar muito, muito, muito de escolha, de sujeito, de subjetividade e do sentido da experiência, que é o que me importa sobremaneira. Tá? Então, tá bom. Então, 2 trajados. Então, ficamos assim, onde a gente se encerra desse jeito. Volto a dizer, o texto, as leituras são sempre cumulativas. Eu gostaria que vocês conseguissem ler todo o trombatório, a entrevista do Foucault para o trombatório, para a gente poder mexer com tudo que tem no acúmulo. Depois tem o feriado de 7 de setembro, vai ter uma terça-feira que a gente não vai se encontrar, aí a gente se encontra lá no dia 14. Mas igual, são textos aí que vão indo. Esse é o texto maiorzinho, tá? É o texto mais extenso, os outros textos do Foucault são mais curtos. Tá? Vou gostar que consigam ler e fiquem pensando, usem quando ele estiver falando, enfim, nós vamos recorrer à Ilíada outras vezes para poder falar na experiência dessas mulheres e desses homens nesse jogo de guerra para lá e para cá, tá bom? Beijo e queijo para todo mundo. Sabino, adorei a eliminação do posicionamento dos deuses, afinal, a humanidade, desculpe, peraí, deixa eu ler o que o Sabino está dizendo. A humanidade construiu sua história e seu próprio destino. Tem toda razão, essa é a lógica, é isso aí. Apesar da gente dizer, nunca foi sua sorte, sempre foi Exu, mas só ajuda se a gente se ajudar. Se tu não tem a materialidade, a condição histórica, também não tem. Então, como a gente encontra essa justa medida entre essa transcendência e essa dimensão dessa historicidade e tudo mais. Boa colocação, Sabino, obrigado. Delante. Então, beijo grande, nos vemos.